Mês de outubro, o Brasil vai às urnas e o Fantástico já está no ar. Exclusivo, imagem. Foram às urnas hoje para escolher prefeitos e vereadores em 5.562 cidades. 400 mil urnas espalhadas por todo o Brasil definiram o destino de 360 mil candidatos que, até a última hora, tentaram conquistar o voto dos eleitores. Nem parece que é proibida. A boca de urna fez parte da paisagem eleitoral pelo Brasil afora, até em clima de carnaval. Poucas pessoas foram detidas. Uma delas, a cantora Gretchen, presa fazendo boca de urna em Senador Canedo, região metropolitana de Goiânia. Eu estava na frente do colégio, quieta, e abalaram a minha moral. Em Franco da Rocha, na Grande São Paulo, quem foi preso foi um dos candidatos a prefeito. Além de fazer boca de urna, estava armado. Tropas do Exército estiveram nas ruas de 344 cidades de 12 estados para garantir a segurança. Não houve incidentes graves. Em Cuiabá, situação inusitada. Muitos mesários não apareceram e quem estava na fila foi convocado a fazer o serviço. Assume alguém aqui para nós, senão não adianta, não vai começar enquanto não completar a mesa eleitoral. Em plena era da votação eletrônica, a velha cédula de papel não foi abandonada. O voto foi manual em várias sessões eleitorais do país. Mas o número de urnas quebradas foi bem menor do que na última eleição. Ah, não está fazendo aquele barulhinho. Como é que é barulhinho? Em Curitiba, observadores acompanharam o voto dos cegos nas urnas eletrônicas. A eleição brasileira já virou atração internacional. 32 observadores dos Estados Unidos, Tailândia e outros 7 países latino-americanos estiveram em 5 estados brasileiros. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vota em São Bernardo do Campo. Chegou cedo, bem-humorado, brincando com os mesários. Votou rápido e voltou para Brasília, onde acompanhou a eleição no país. Um dia que foi tranquilo e festivo. Aqui na minha cidade eu tenho felicidade, vou votar e deixar saudade, já escolhi um candidato bom. Na Amazônia, o tradicional esforço dos que viajam distâncias imensas para votar. Em Fortaleza, os mesários receberam os eleitores com bolo, suco e frutas à vontade. As crianças ganhavam bombons e saquinhos de pipoca. Filas imensas foram raras. Em Maceió, em várias sessões, elas dobravam o quarteirão, mas só no período da manhã. No Rio, a espera foi no trânsito congestionado. A chuva atrapalhou o dia de votação. Em São Paulo, foi a primeira eleição da história sem grandes filas. Nesta escola votam mais ou menos 7 mil eleitores. Nas eleições passadas, não dava para caminhar nesses corredores, de tanto tumulto. Desta vez, estava todo mundo preparado para mais confusão. Mas dá uma olhada só no que aconteceu. Não tem nenhum jeito de confusão, né? Os mesários ficaram à toa na maior parte do dia. E aí, esperando o eleitor? Estamos esperando. Já viram a eleição mais tranquila que essa? Não, de jeito nenhum. Essa tá bem tranquila. Quanto tempo você está sentadinha na mesa aí? Acho que uns 10 minutos. Seu Mário bateu papo com os mesários, ajudou a mulher Alice a votar e depois votou. Coisa de 5 minutos no total. Saiu todo exibido. Foi rapidíssimo. Para quem sabe, é um tapa. Dona Joana só teve dificuldade para achar a sessão, mas para votar foram exatos 18 segundos, muito bem desfrutados. Eu gosto de votar. Sabe que a gente sempre, o brasileiro sempre é esperançoso, né? Tem esperança que as coisas vão mudar, então estou feliz, estou aliviada. Com pouco mais de 3 horas de apuração dos votos, alguns municípios já estão com a eleição decidida. Alexandre Garcia e Franklin Martins, em que capitais a eleição já está definida? Bom, a primeira capital com eleição decidida é Aracaju. Marcelo Deda, do PT, foi reeleito e é um dos campeões de votos. Em Curitiba já está decidido também que haverá segundo turno entre Beto Richa, do PSDB, e Ângelo Vagnoni, do PT. Em São Paulo, a eleição vai ser decidida em segundo turno. Vamos aos números de São Paulo. 23% das urnas apuradas. José Serra, do PSDB, está com 46,39%. Marta Suplicy, do PT, está com 32,43%. Paulo Maluf, do PP, está com 12,78%.
Luísa Erundina, do PSB, com 3,84%. E os outros juntos fizeram 4,56%. Franklin Martins, São Paulo, para que lado iriam os votos de Paulo Maluf para decidir esse segundo turno? Isso, os dois candidatos que vão para o segundo turno, já está claro, José Serra e Marta Suplicy, vão disputar esses votos. Serra vem abrindo uma dianteira muito grande sobre Marta, 46 a 32, mas a apuração ainda está numa fase inicial, ainda é cedo para poder fazer uma projeção se esse ritmo vai se manter até o final. Bom, vamos saber agora Rio de Janeiro. Rio de Janeiro prosseguem as apurações, estão com 87,2% de urnas apuradas. César Maia, do PFL, está com 50,52%. Marcelo Crivella, do PL, com 21,28%. Conde, do PMDB, com 10,89%. Jandira Fegari, do PCdoB, com 7,11%. E outros, todos juntos, 10,2%. Franklin Martins, a grande interrogação. Rio de Janeiro, primeiro ou segundo turno na decisão? E isso nós vamos ter que esperar abrir as urnas até o final, até contar os votos, porque César Maia tem um pouquinho mais de 50% dos votos, ainda falta um pouco menos de 13% das urnas a ser apurada, pode haver alguma diferença aí no final. César Maia vem mantendo um pouquinho mais de 50%, mas nada garante que até o final não possa cair e ficar abaixo de 50%, e aí haver segundo turno. Bom, outra capital que já está com decisão é Curitiba. A decisão é que vai haver segundo turno. 99,66% das urnas já foram apuradas, quase o total. Beto Richa, do PSDB, está com 35,7%. E Ângelo Vagnoni, do PT, com 31,16%. Esses dois vão para o segundo turno. Rubens Bueno, do PPS, está com 20,04%. Bertoldi, do PFL, com 6,23%. E os outros com 7,5%. Aracaju. Aracaju é um outro lugar em que a eleição está decidida. 98% dos votos já foram apurados e Marcelo Dedo, o atual prefeito, está reeleito do PT, um campeão de voto, com 71,41%. Ficou em segundo lugar Suzana, do PPS, com 18,03%, Sampaio, do PRP, com 3,81%, e Jorge Alberto, do PMDB, com 3,63%. Outros ainda com 3,12%. O segundo turno, então, em Curitiba, vai ser entre os candidatos Beto Richa, que é do PSDB, e Ângelo Vagnoni, do PT. Nós vamos chamar a repórter Dulcineia Novaes. Os dois vão disputar o segundo turno para a Prefeitura de Curitiba e já definiram qual vai ser a estratégia de campanha. A estratégia é a mesma que fizemos até agora. A nossa presença nos bairros de Curitiba, em todas as vilas, conversando com as pessoas, nas suas casas, nas ruas, nos terminais de ônibus, visitando empresas, indústrias, só que agora com muito mais intensidade. Explicitar melhor para a população da nossa cidade o projeto de mudança que a nossa candidatura significa. Convencer os eleitores que não votaram em nós, seja por essa razão ou por aquela, de que nós temos uma proposta correta, séria, para que Curitiba possa ser uma cidade mais justa, possa distribuir mais renda, possa ser uma cidade melhor para todos. Bem, e vamos agora ao Recife, onde também há decisão. João Paulo, do PT, está eleito prefeito. A repórter Beatriz Castro. Bom, vamos primeiro às urnas apuradas, 95,3%. Vamos aos números, João Paulo, do PT, com 56,5%. Cadoca, do PMDB, com 27,7%. Joaquim Francisco, do PTB, com 9,38%. Raul Jungmann, do PPS, com 3,61%. E os outros juntos fizeram 3,26%. A repórter Beatriz Castro está no Recife com o eleito João Paulo. Beatriz? Alexandre, o prefeito João Paulo, do PT, já foi reeleito aqui no Recife. Ele que começou a campanha com a terceira colocação nas pesquisas. Prefeito, como é que o senhor explica essa virada? Olha, um governo de esquerda que governou para a cidade como um todo, priorizando acima de tudo 1.050.000 pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza e na pobreza, com apoio do presidente Lula e a força da nossa militância nas ruas durante toda a campanha, especialmente no dia de hoje, eu acredito foi que nos garantiu esse resultado maravilhoso. Obrigada, prefeito, parabéns. Rede Globo, eleições 2004. Bom, agora uma surpresa na capital do Tocantins, em Palmas. Vamos aos números de Palmas
Foram apuradas 86,83% das urnas e Raul Filho, do PT, ganha em primeiro turno com 64,54%. Nilmar, do PL, com 32,58%. E Tenente Célio, do PSB, com 2,4%. Getúlio, do PT do B, com 0,46%. Durante todo o Fantástico, nós vamos estar aqui atualizando os números e dando informações dessa eleição por todo o país. No momento, temos novos números da apuração de votos. Vamos começar com os números do Rio de Janeiro. São números 89,66% de urnas apuradas no Rio de Janeiro. César Maia, do PFL, está na frente com 50,39%. Depois vem Marcelo Crivella, do PL, com 21,41%. João Paulo Conde, do PMDB, está com 10,93%. Jandira Fegali, do PCdoB, com 7,09%. E os outros estão com 10,18%. Vamos agora aos números de Salvador. 26,96% das urnas apuradas em Salvador. João Henrique, do PDT, está com 42,49%. César Borges, do PFL, com 22,44%. Nelson Pellegrino, do PT, com 22,32%. Há uma disputa aí pelo segundo lugar para o segundo turno. Lídice da Mata, do PSB, com 10,45%. E todos os outros com 2,3%. Os números agora de São Luís. São Luís do Maranhão, capital do Maranhão, 69,26% de urnas apuradas. Tadeu Palácio, do PDT, está com 50,07%. João Castelo, do PSDB, com 33,67%. Ricardo Murad, do PSB, com 7,63%. E Helena Relui, do PT, com 3,84%. Outros, 4,79%. Os números da capital do Espírito Santo. Vitória. Urnas apuradas, 86,58%. João Coser, do PT, está liderando com 37,39%. Colnago, do PSDB, com 35,41%. Baiano, do PP, com 23,52%. Teteco, do PTN, com 3,46%. E Sônia Santos, do PCO, com 0,22%. No Rio de Janeiro, os eleitores levaram pouco tempo para votar na maioria das sessões, mas muitas pessoas desrespeitaram a lei e fizeram propaganda de boca de urna. O eleitor no Rio se viu cercado por cabos eleitorais nos pontos de votação. Santinhos e muita conversa na tentativa de conquistar um indeciso. Foi ele que distribuiu verba para aprovar a reforma da Previdência. Com tanta gente a serviço dos candidatos, teve bate-boca entre cabos eleitorais. Também teve eleitor irritado. Eu me sinto mal, porque eu quero ter o meu direito de votar e não quero ninguém influenciando o meu voto. A lei estabelece restrições à propaganda política no dia da eleição. É proibida a distribuição de material como panfletos, sob pena de multa e até prisão. Mas isso não coibiu a atuação de inúmeros cabos eleitorais aqui no Rio, a chamada boca de urna. Medo de ser preso eu até tenho, mas eu pretendo evitar de ser preso. Todo mundo está fazendo. Marcela recebeu um punhado de papéis, 13, 14. 15, 16 santinhos que eu recebia. Eu já tenho a minha opinião formada, isso aqui vai tudo pro lixo. É dinheiro que eles estão gastando à toa. O TRE do Rio tinha prometido mais rigor na fiscalização contra a boca de urna. Fiscais percorreram as zonas eleitorais. 35 pessoas foram presas na capital. 100 urnas apresentaram problemas e foram trocadas. 9 não foram substituídas e a votação foi manual. Dona Regina, eleitora da Zona Norte, levou o neto de 4 anos. Breno não parecia satisfeito. Eu queria votar. Para Dona Célia, o voto não era mais obrigatório, mas ela foi à sessão eleitoral. Eu sei que eu estou dando trabalho, mas eu quero votar. É minha bisavó.
91 anos é uma bênção, tem que aproveitar. Os candidatos à Prefeitura do Rio votaram de manhã. O vice-governador do estado e candidato a prefeito pelo PMDB, Luiz Paulo Conde, votou num clube da zona oeste da cidade. O senador Marcelo Crivella, do PL, estava com a família. Vamos fazer com que a democracia, vença quem vença, seja a expressão do povo do Rio de Janeiro. Eles é que devem decidir. César Maia, candidato à reeleição pelo PFL, levou a neta para a cabine de votação. Pelos meus números, nós estamos aí com um pouquinho mais de 50%. Portanto, é eleição para decidir voto a voto. Agora, o primeiro turno é possível, mas não é garantido. Bem, vamos agora a Belo Horizonte, onde há uma decisão também, porque Fernando Pimentel, do PT, está reeleito, ganhando a eleição praticamente. Cláudia Gabriel, de Belo Horizonte. A festa aqui no comitê do PT começou assim que terminou a votação. Neste momento, muita gente está na rua comemorando aí com bandeiras e a animação de um trio elétrico. Fernando Pimentel, que era vice do prefeito Célio de Castro, assumiu a prefeitura quando o titular teve que se aposentar por problema de saúde. Agora, então, como é que o senhor recebeu essa notícia, com uma diferença grande aí para o segundo colocado? Recebi com muita alegria, mas também com muita humildade e muito senso de responsabilidade. Eu serei o primeiro prefeito da história da cidade eleito em primeiro turno, mas tenho a exata dimensão do que isso significa. Vou trabalhar dia a dia no próximo mandato para cumprir todos os compromissos que nós assumimos na campanha. Então eu tenho humildade para saber o tamanho da responsabilidade que o povo está me dando. Vou saber cumpri-la. Muito obrigada, então, pela entrevista. Alexandre Garcia. Bem, um outro reeleito em Aracaju, Marcelo Deda, outro campeão de votos, também do PT. O resultado foi conhecido 3 horas depois do encerramento da votação. Marcelo Deda está reeleito em Aracaju. Agora, dar continuidade a um trabalho que mereceu uma aprovação extraordinária. Aumenta a nossa responsabilidade, porque a população acreditou nesse trabalho e quer que ele continue e agregue mais qualidade de vida, mais responsabilidade, mais investimentos em políticas públicas e mantenha aqueles que são os pilares do nosso governo: participação popular, inversão de prioridades, gastando mais nos bairros mais pobres e, sobretudo, ética na administração pública. Em São Paulo, prossegue a apuração. Marta Suplicy e José Serra devem ir para o segundo turno. Eu vou chamar a repórter Mona Lisa Perrone, em São Paulo. Pois é, Alexandre, nervos à prova aqui no TRE de São Paulo. Aqui durante 1h e 45 minutos aproximadamente, não houve nenhuma informação a respeito da totalização dos votos aqui no TRE. A explicação da assessoria de imprensa é a seguinte: estava havendo um problema técnico entre a totalização dos votos e a divulgação deles, que acontece pelos computadores que a imprensa acompanha aqui no salão do TRE de São Paulo. A última parcial, para você ter uma ideia, a penúltima, aliás, aconteceu às 19 horas. Mais ou menos 23% das sessões. Agora sim nós temos os novos números, com 52,59% dos votos totalizados. Como você disse, o tucano José Serra está com 45,03% dos votos válidos. Em seguida, Marta Suplicy, do PT, com 34,5% dos votos válidos. Paulo Maluf com 12,07% e Luiz Erundina com 3,78%. Voltamos com você, Alexandre. Um resultado que até agora está surpreendendo. Vamos à capital do Amapá. Macapá, os números: 94% das urnas apuradas, já está praticamente decidido também um segundo turno em Macapá. João Henrique, do PT, está com 41,49% dos votos. Janete, do PSB, com 29,06%. Depois vem Bala, do PDT, com 25,28%. E Joinville, do PSTU, com 4,18%. Segundo turno, portanto, em Macapá. Ainda não está definido o Rio de Janeiro, primeiro ou segundo turno. Vamos aos números até este momento. 94% das urnas apuradas e César Maia, do PFL, está com 50,26% dos votos. Marcelo Crivella, do PL, com 21,6%. João Paulo Conde, do PMDB, com 11,02%. Jandira Fegari, do PCdoB, com 7,03%. E outros com 10,09%. Ainda em definição, Franklin Martins, no Rio de Janeiro. Sem dúvida. Vem caindo a diferença de César Maia sobre os 50% a cada
novo boletim, mas de qualquer forma ainda está um pouquinho acima. Vamos ver os próximos números. Bem, números de Macapá para fazer uma correção. Vamos aos números de Macapá. 94,75% dos votos válidos, João Henrique do PT com 41,49%. Já é considerado eleito. Janete do PSB com 29,6% e Bala do PDT com 25,28%, Joinville do PSTU com 4,18%. E daqui a pouco, novos números, novas informações das eleições 2004. Daqui a pouco, um radar vai mostrar coisas que você nunca imaginou que uma abelha fosse capaz de fazer. Depois dos comerciais aqui no Fantástico. Vai começar o jogo de adivinhação do Fantástico. Uma dessas 4 meninas entrou para a história da medicina brasileira exatamente 20 anos atrás. Você sabe o motivo? Aqui vai a primeira dica. Se não fosse por um extraordinário avanço da ciência, ela não teria nascido. Já sabe do que estamos falando? E sabe... Algumas capitais não têm segundo turno pelo número de eleitores. São elas Palmas, Boa Vista, Rio Branco e Macapá. Por isso, o candidato João Henrique Pimentel já é o vitorioso em Macapá com 41% dos votos. Nós vamos agora a outros números. Os números de São Paulo, em primeiro lugar, com os números do TRE em São Paulo. Urnas apuradas, 61,68%. José Serra, do PSDB, está com 44,54%. Marta Suplicy, do PT, com 35,7%, uma diferença que surpreende, uma vez que o Ibope previa um empate técnico entre os dois. Depois vem Paulo Maluf, do PP, com 11,94%, Luísa Erundina, do PSB, com 3,79%, e os outros candidatos somam 4,66%. Os números de Salvador. Salvador, as urnas apuradas são 26,96%. Desculpa, Raul Ponte é candidato de Porto Alegre do PT. Está havendo algum engano aí no nosso votos. Enquanto isso, nós vamos conversar sobre São Paulo, até que a gente acerte o gráfico. São Paulo, Franklin, a gente vê que há uma diferença entre os dois, entre Serra sobre Marta Suplicy, ainda que o Ibope tenha previsto um empate técnico. Surpreendente, está dando em torno de 10 pontos mais ou menos de diferença. Essa diferença vem caindo a cada boletim, mas vem caindo num ritmo relativamente lento. Tudo indica que José Serra, nesse primeiro turno, vai ter uma diferença sobre Marta Suplicy maior do que a apontada pela pesquisa Boca de Urna. Bom, então vamos aos números de Salvador agora. Urnas apuradas, 26,96%. João Henrique, do PDT, 42,49%. César Borges, do PFL, está com 22,44%. E Nelson Pellegrino, do PT, com 22,32%. Lídice da Mata, do PSB, com 10,45%. E os outros estão somando 2,3%. Franklin Martins, aí há um empate até esse momento entre César Borges e Nelson Pellegrino. Ou seja, é impossível dizer quem vai passar para o segundo turno, se é César Borges, candidato de Antônio Carlos Magalhães, ou Nelson Pellegrino, candidato do PT. Os dois estão disputando ali taco a taco para ver quem vai enfrentar João Henrique do PDT nesse segundo turno em Salvador. Agora apuração em Vitória, Espírito Santo. Números de Vitória, votos válidos, urnas apuradas 96,88%, praticamente concluída a apuração. João Coser, do PT, está com 37,19%. César Colnago, do PSDB, está com 34,98%. Baiano, do PP, com 24,19%. E Teteco, do PTN, com 3,42%. Sônia Santos, do PCO, com 0,22%. Vitória surpreende? Surpreende. O fato de João Coser, do PT, chegar em primeiro é uma surpresa. Ele veio em terceiro nas pesquisas o tempo todo, praticamente. Nos últimos 10 dias começou a crescer, passou por Newton Baiano e
aí na boca de urna, passou também por César Colnago, que é candidato do PSDB, que há 12 anos controla a prefeitura de Vitória e, portanto, nós vamos ter aí um segundo turno emocionante, mas um crescimento forte do candidato do PT no final. Bom, vamos agora aos números do Rio de Janeiro. 94% das urnas apuradas, César Maia do PFL está na frente com 50,26%, Marcelo Crivella do PL com 21,6%, João Paulo Conde do PMDB com 11,02%, Jandira Fegari do PCdoB com 7,03% e outros com 10,09%. Franklin? Olha, a diferença de César Maia para a barreira ali dos 50% vem caindo, mas vem caindo lentamente. Para vocês terem uma ideia, quando haviam sido apuradas 90% das urnas, ele tinha 50,26. Agora com 94, ele tem, aliás, 50,39. Agora com... Ele agora tem, no momento, 50,26. Ou seja, é impossível saber se vai ou se não vai haver segundo turno no Rio, porque a diferença vem caindo em relação à barreira dos 50%, mas vem caindo de forma muito lenta. Estamos ali para uma decisão no olho mecânico. Luiz Paulo Conde, que está em terceiro, já ficaria fora dessa possibilidade de um segundo turno, que seria entre Crivella e César Maia. É evidente, havendo segundo turno entre César Maia e Crivella. Bem, resultados agora em Goiânia, capital de Goiás. Vamos às urnas apuradas, 99,75%. Concluída praticamente a apuração, Iris Rezende, do PMDB, o ex-governador, com 47,47%, Pedro Wilson, do PT, com 23,4%, Sandes Júnior, do PP, com 18,73% e Darcy Accorsi, do PL, com 4,51%. Os outros candidatos com 6,25%. Portanto, vamos ter um segundo turno em Goiânia. Iris Rezende vai para o segundo turno disputando com Pedro Wilson. É uma surpresa, Pedro Wilson também veio em terceiro o tempo todo nas pesquisas, cresceu na reta final, é o atual prefeito. Vamos ter também uma disputa bastante apertada ali em Goiânia nesse segundo turno. Fortaleza, urnas apuradas em Fortaleza, 65,2%. Moroni Torgan, do PFL, está com 25,46%. Luziane, do PT, com 22,38%. Inácio Arruda, do PCdoB, com 19,85%. O Marcelo Cambraia, do... Antônio Cambraia, desculpem, do PSDB, com 18,39%. E os outros candidatos estão com 13,92%. Fortaleza também mostrando aí alguma surpresa e as tradicionais forças políticas do Ceará meio fora. É uma tremenda surpresa. Na verdade, os dois candidatos que estão em primeiro e segundo lugar, né, nessa eleição são, de certa forma, dois francos atiradores. Moroni Torgan não é ligado a nenhuma força política das mais tradicionais em Fortaleza. E Luziane, do PT, que provavelmente chegará ao segundo turno, está tendo uma diferença de quase 3 pontos sobre quem vem em terceiro, é do PT, mas não foi apoiada pelo PT nacional. Ou seja, ficam fora do segundo turno. Se esse resultado se confirmar mais à frente, os candidatos de Tasso Gereissati, o candidato de Ciro Gomes e o candidato do PT e do presidente Lula, que apoiaram o candidato do PCdoB, Inácio Arruda. Bem, e as urnas apuradas até agora em São Paulo confirmam que Marta Suplicy e José Serra vão para o segundo turno, crescendo assim a importância das alianças em São Paulo, o maior colégio eleitoral do país. Os netos foram cabos eleitorais no dia decisivo. Serra apresentou o pequeno Antônio aos jornalistas. Marta levou Maria Luísa para o passeio pela Zona Sul de São Paulo. Acompanhada dos 3 filhos, ela pediu entusiasmo até o fim. São Paulo é São Paulo, disputa calma aqui não tem. Serra preferiu conversar com os eleitores. Até ontem falaram os candidatos, hoje fala o povo. O eleitor paulistano foi às urnas com a certeza de duas coisas: que haverá segundo turno e que a disputa será entre a prefeita Marta Suplicy, do PT, e José Serra, do PSDB. Mas isso não tirou o interesse pelo resultado. Ao contrário, a disputa acirrada entre os dois criou um clima de expectativa sobre quem chegaria em primeiro lugar, mesmo com margem pequena. A corrida por apoios no segundo turno começou com as urnas ainda abertas. Luiz Erundina, do PSB, diz que vai esperar pelo resultado final. Depois do último voto e da apuração, nós vamos então discutir o segundo momento, que é o segundo turno. Paulo Maluf, do PP, votou sem admitir a possibilidade de sair da disputa.
não trabalho com essa hipótese. Eu trabalho com a hipótese de ir para o segundo turno. O PSDB de José Serra abriu o leque da negociação. Qualquer dos partidos que participou da eleição no primeiro turno e que concorde com a nossa proposta, com o nosso programa de governo para a cidade, sem dúvida nenhuma nós vamos buscar o apoio. O PT quer conversar com todos os partidos. As negociações prometem passar por cima de diferenças ideológicas e históricas. Eu quero os votos de todos os malufistas. A maneira deles manifestar esse voto é um problema deles. Quero o voto, inclusive, do Maluf. A maneira de manifestar é um problema do PP, não é problema de aliança. Em Porto Alegre já está decidido que vai haver segundo turno. Vamos às apurações. 96% das urnas apuradas. Raul Ponte, do PT, com 37,7%, candidato à reeleição, e José Fogaça, do PPS, com 28,22%. Esses dois vão para o segundo turno. Onyx Lorenzoni, do PFL, está com 9,97% e Vieira da Cunha, do PDT, com 9,78%. Os outros com 14,33%. E em João Pessoa, capital da Paraíba, já existe prefeito eleito. Vamos aos resultados. 82% das urnas apuradas. Coutinho, do PSB, com 64,65%, já está eleito em João Pessoa. Ricardo Coutinho. Rui Carneiro, do PSDB, com 30,58%. Avenzoar, do PT, com 3,28%. Sarmento, do PCO, com 0,99% e outros com 0,5%. Em Florianópolis, a eleição só deverá ser decidida no segundo turno. Os candidatos Dário Berger, do PSDB, e Chico Assis, do PP, vão disputar a preferência dos eleitores da capital de Santa Catarina no dia 31 de outubro. Agora há pouco, os dois candidatos mais votados falaram das expectativas deles. Muito positivo, manter o mesmo entusiasmo, porque afinal de contas foi uma grande conquista, uma grande vitória. Quero convocar toda a militância agora para o segundo tempo, que eu tenho absoluta certeza que com o nosso esforço, com a nossa garra, com a nossa vontade de ganhar essa eleição, nós vamos conseguir no segundo turno uma grande vitória. Eu estou bastante otimista para o segundo turno, considerando que o resultado desse primeiro turno nos leva a crer que haverá possibilidade de fazermos uma união daqueles que têm verdadeiramente identidade com a cidade de Florianópolis. Isso certamente nos dará vitória no segundo turno. Os idosos que não são obrigados a votar fizeram questão de ir às urnas. Seu Otacílio, de 91 anos, votou em Belo Horizonte. Eu estou em plena saúde e quero votar. E eu vou votar agora e vou votar nas outras eleições que vier. Em Goiânia, seu Elias acompanhou a neta, que votou pela primeira vez. Ele também estreou na urna eletrônica. Eu pensei que fosse mais difícil. Aos 84 anos, seu Antônio, que mora em São Luís, não se conformou em ficar em casa. Nós estamos numa cidade, é preciso a gente ajudar a cidade, não é não? A repórter Zileide Silva está em Brasília, onde o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Sepúlveda Pertence, acabou de fazer um balanço das eleições. Zileide. Na avaliação do ministro Sepúlveda Pertence, as eleições 2004 aconteceram num clima de total tranquilidade em todo o país, sem nenhum incidente grave. E o Tribunal Superior Eleitoral também comemora a eficiência das urnas eletrônicas. Apenas 2.862 foram substituídas, 0,79% do total. Mas somente 225 foram trocadas pelas velhas cédulas de papel. E o ministro Sepúlveda Pertence também confirma que 90% dos votos serão apurados até a meia-noite de hoje. O resultado final deve ser divulgado amanhã à tarde. Alexandre Garcia. E no Rio de Janeiro, pequenas alterações no resultado final, até o momento, mostram que pode haver segundo turno. 96,61% das urnas apuradas, César Maia, do PFL, está com 50,11%. Marcelo Crivella, do PL, com 21,76%. Luiz Paulo Conde, do PMDB, com 11,11%. Jandira Fegali,
do PCdoB com 6,98% e os outros com 10,04%. Franklin Martins, a gente nota que vai diminuindo pouco a pouco, na medida em que avançam as apurações, o percentual de César Maia. No último boletim, que eram 94% das urnas apuradas, César Maia tinha 50,26%. Agora, com 96 qualquer coisa por cento das urnas apuradas, já está em 50,3%. Ou seja, está se aproximando aí perigosamente da marca dos 50%, e se ficar abaixo, aí vamos ter segundo turno no Rio. E nós voltamos a qualquer momento com novos números das eleições pelo Brasil. O horário de propaganda eleitoral gratuita se transformou em alguns momentos num grande desfile de personagens curiosos, para dizer o mínimo. É hoje! Detetive Luiz Barreto, número 31081. Um profissional acima de qualquer suspeito. Tenho muito ainda que aprender, porém muito a ensinar. Sou Xana, você me conhece. Sou mais Batatinha. Não esqueça, uma Xana ferida não é uma Xana derrotada. Eu faço a diferença. Vote com prazer, vote Xana pra mudar. Vote Margarida pra mudar esta cidade. Eu não desisto nunca. Não vote com o coração, use a mão. Vote na mulher, eu tenho garra e vou ajudar você. Vocês estão bem curiosos pra saber qual é o meu sotaque. Como cantora, sou um acalento dos corações apaixonados. Eu amo muito vocês. Yes! O prefeito de Belo Horizonte já está reeleito. Vamos aos números. Urnas apuradas, 99,79%. O prefeito de Belo Horizonte, Pimentel, do PT, com 68,49% dos votos, está reeleito. Fernando Pimentel permanece assim na Prefeitura de Belo Horizonte. É um resultado já em primeiro turno, pela primeira vez. João Leite, do PSB, com 22,78%, ficou em segundo. Brant, do PFL, com 6,9%. E Betão, do PCO, com 1,33%. Portugal, do PSTU, fez 1,32% dos votos. Vamos aos resultados de Porto Velho. Até agora já há uma decisão, vão para o segundo turno os dois primeiros candidatos. 95,36% das urnas apuradas. Em Porto Velho, R. Sobrinho, do PT, está com 32,12% dos votos. Roberto Sobrinho. Mauro Nazif, do PSB, com 30,64%. Everton Leone, do PSDB, com 15,77%. E Oscar, do PL, está com 12,27%. E os outros com 9,2%. Um resultado surpreendente em Porto Velho, Franklin? Sem dúvida, já se esperava que a eleição fosse para o segundo turno, mas se esperava que o candidato do PSB, Mauro Nazif, chegasse em primeiro. É uma surpresa atropelada no final de Roberto Sobrinho. Um dado importante no caso aí sobre Belo Horizonte. O prefeito eleito Fernando Pimentel teve 68% dos votos, ou seja, de cada 3 votos em Belo Horizonte, ele teve 2. É uma votação espetacular. Já se esperava uma vitória de Fernando Pimentel, mas a envergadura dessa vitória foi realmente muito forte, levando-se em conta, inclusive, que o outro candidato, João Leite, era apoiado pelo governador Aécio Neves. Bom, em Fortaleza, Ceará, vai haver segundo turno, agora é preciso saber ainda com quem. Vamos aos números de Fortaleza. Urnas apuradas, 72,53%. Moroni Torgan, do PFL, com 25,63%. Luziane, do PT, está com 22,38%. Inácio Arruda, do PCdoB, com 19,75%. Cambraia, do PSDB, com 18,33% e outros com 13,91%. Vamos agora a Manaus. Urnas apuradas, 81,65%. Amazonino Mendes, do PFL, está com 43,52%. Serafim Correia, do PSB, com 28,76%. E Vanessa Graziotin, do PCdoB, com 13,74%. Plínio Valério, do PV, com 10,23% e outros com 3,75%.
Havia uma previsão de que Amazonino Mendes iria liquidar essa eleição em primeiro turno, mas isso não está acontecendo. Até uma semana antes das eleições, todas as pesquisas davam a vitória de Amazonino no primeiro turno, mas as pesquisas acabaram desmentidas com um crescimento muito forte de Serafim Corrêa do PSB. É uma surpresa a eleição em Manaus ir para o segundo turno. E agora vamos aos números de Belém. Urnas apuradas 60,91%. Do Ciomar Costa, do PTB, com 47,74%. Ana Júlia Carepa, do PT, com 34,27%. Gueiros, do PMDB, com 8,92%. E Carmona, do PDT, com 4,58%. Outros, com 4,49%. No Pará, uma das candidatas à prefeitura de Viseu foi impedida de concorrer. O TSE considerou que Eulina Rabelo é companheira da atual prefeita, que está no segundo mandato. A disputa política em Viseu, nordeste do Pará, divisa com o Maranhão, trouxe a público o assunto que até então era tratado somente em rodas de conversa. A suposta vida conjugal que a atual prefeita Astrid Cunha tem com a candidata apoiada por ela, Eulina Rabelo, deputada estadual. Nas ruas, a história dividiu as opiniões e acirrou ainda mais a eleição. Isto aqui a gente sabe muito bem, há muito tempo que vem acontecendo. A candidata Eulina e a prefeita Astrid falam com reservas sobre o assunto. Tudo que foi colocado nos processos, tá, não condiz totalmente com a verdade. Porque a verdade só eu sei, só a prefeita sabe. Mas qual é a verdade, professora? É aquela que eu não estou disposta a colocar em público. Eu não estou dizendo que procede. Eu não estou dizendo nem que procede, nem que não procede. Eu estou me limitando ao meu direito de me reservar a minha vida privada. A partir do momento em que você entra na sua casa, né, quem está fora não pode dizer o que tu estás fazendo. O problema é que a atual prefeita está terminando o segundo mandato consecutivo. Se a suposta companheira dela, Eulina Rabelo, for eleita, dizem os adversários, estará ferindo a Constituição. Um ocupante de cargo eletivo só pode exercer 2 mandatos, segundo a lei, e o mandato seguinte não pode ser ocupado por um parente. Os adversários dizem que a candidata é companheira da prefeita, portanto parente. O juiz do Fórum de Viseu, após ouvir testemunhas, decidiu pela impugnação da candidatura. Ficou evidenciado de forma irrefutável foi a união homoafetiva que a candidata possui com a atual prefeita. E as testemunhas, de forma uníssona, elas declararam a presença, a existência dessa relação homoafetiva que, com base em patrimônio comum, com base numa vida afetiva comum, com base em objetivos políticos comum. Se a Constituição desse esse conhecimento à deputada Eulina, ela não teria se candidatado. Isso é lógico. A decisão foi confirmada pelo TSE em Brasília. Foi a primeira vez que o tribunal deu essa interpretação à lei em um caso envolvendo pessoas do mesmo sexo. Os advogados de Eulina Rabelo entraram com um novo recurso pedindo a manutenção da candidatura. Por isso, os votos que ela recebeu vão ser considerados nulos, pelo menos por enquanto, até que a ação seja julgada. Ao final da apuração hoje, o Tribunal Regional Eleitoral do Pará vai emitir um relatório com o número total de votos recebidos. O juiz pediu reforço na segurança com tropas do Exército e agentes da Polícia Federal. Em Viseu, os eleitores de Alfredo Amin já comemoravam a vitória desde cedo, enquanto os simpatizantes de Eulina mantinham a esperança. Em São Paulo vai haver segundo turno entre Marta e Serra. De lá fala ao vivo a repórter Mona Lisa Perrone. Alexandre, problemas técnicos superados, agora as informações estão bem mais rápidas aqui no TRE de São Paulo. Estamos neste momento com 76,40% de votos apurados. E os novos números são os seguintes então. José Serra do PSDB está com 43,73% dos votos válidos. Marta Suplicy do PT está com 35,83% dos votos válidos. Paulo Maluf do PP com 11,89%. E Luiz Erundina, do PSB, com 3,85%. Diferença de uma totalização para outra em período não passou de 20 minutos. Alexandre Garcia. E em Teresina também vai haver segundo turno. Vamos aos números. Foram apuradas 99,82% das urnas, praticamente concluída a apuração. Silvio Mendes, do PSDB,
com 48,87%, e Adalgisa, do PMDB, com 25,72%, vão para o segundo turno. Quem, do Prona, fez 8,4%, Flora Isabel, do PT, com 7,55%. Outros, com 9,46%. Daqui a pouco nós voltamos com a contagem dos votos por todo o Brasil. Hoje a professora... Campo Grande, Mato Grosso do Sul, vamos às urnas apuradas, 99,92%. Nelsinho Trade, do PMDB, com 55,7%, é o prefeito eleito. Vander, do PT, ficou com 22,99%. Dagoberto, do PDT, com 13,83%, Antônio Cruz, do PTB, com 6,26% e Suel Ferrante, do PSTU, com 1,22%. Boa Vista também já tem decisão. Foram apuradas 96,89% das urnas e a prefeita Tereza Jucá, do PPS, foi reeleita com 56,71% dos votos. Franklin, esse resultado em Boa Vista representa o quê? Representa uma aprovação do trabalho da prefeita, que é eleita com uma votação consagradora. Não é uma surpresa, mas de qualquer forma tem uma votação bastante expressiva. É uma capital que fica na mão do PPS. Bom, em Florianópolis já há uma decisão de segundo turno. Vamos aos resultados. Urnas apuradas, 99,25%. Vão para o segundo turno Dário Berger, do PSDB, com 35,65% dos votos, e Chico Assis, do PP, com 26,99% dos votos. Os resultados agora do Rio de Janeiro. 98,41% das urnas apuradas e César Maia, do PFL, está com 50,08%. Vai diminuindo o percentual de César Maia e aumentando a possibilidade de haver segundo turno. Marcelo Crivella, do PL, está com 21,85%, o Luiz Paulo Conde, do PMDB, com 11,15%, Jandira Fegari, do PCdoB, com 6,93% e os outros com 9,99%. Os números agora de Cuiabá. Urnas apuradas, 61,41%. Wilson Santos, do PSDB, está com 35,68%. Alexandre César, do PT, com 33,82%. Os números em Cuiabá estão mostrando já, Franklin, que temos aí um segundo turno. Vamos ter segundo turno, o candidato do PSDB, o candidato do PT. O PPS, que controla o governo do estado, não conseguiu botar seu candidato no segundo turno. Vamos então a Natal. Urnas apuradas, 72,35%. Carlos Eduardo Alves, com 38,28% do PSB, e Luiz Almir, do PSDB, com 26,48%, são os que devem ir para o segundo turno em Natal. E em Rio Branco, urnas apuradas, 65,83%. Raimundo Angelim, do PT, está com 49,6%. Márcio Bittar, do PPS, com 41,79%. Rio Branco, ainda com 65% das urnas, 2/3 das urnas. Ainda não há uma definição sobre se vai haver segundo turno ou não. Não, nesse caso... Aliás, exatamente, é um resultado já final pelo eleitorado de Rio Branco, não haverá segundo turno, então esse resultado vai ser decisivo. Ou seja, se se mantiver essa batida, Raimundo Angelim será o próximo prefeito. E é um resultado importante porque o PT controla o governo do Acre, mas a prefeitura de Rio Branco não era controlada pelo PT e sim pelo PPS. Quer dizer, agora o PT passará a controlar o governo do estado e a prefeitura da capital, se essa vitória se confirmar até o final da apuração. Bom, vamos às urnas de São Luís do Maranhão. Votos apurados, votos válidos, urnas apuradas, 96,18%. Tadeu Palácio, do PDT, está com 50,1%. João Castelo, do PSDB, com 33,67% dos votos. Franklin Martins, o significado desse resultado. Bom, Tadeu Palácio está sendo reeleito, já é o prefeito. O importante não é que ele esteja sendo reeleito, mas é que ele esteja sendo reeleito com a dianteira que ele está botando na frente e derrotando tanto o candidato apoiado pelo governador
José Reinaldo como candidato apoiado pela família Sarney. Ainda não dá para dizer se a vitória de Tadeu Palácio vai acontecer no primeiro ou se vai para o segundo turno, porque está com 50,10% ali, portanto, ali em cima da marca. Mas, de qualquer forma, tem uma dianteira bastante grande. Bom, vamos ver os números do TRE em São Paulo. Urnas apuradas, 81,52%. José Serra, do PSDB, está com 43,78%. Marta Suplicy, do PT, com 35,72%. Paulo Maluf, do PP, com 11,97%. Luiz Erundina, do PSB, com 3,85%. E os outros com 4,68%. PT e PPS vão disputar o segundo turno na capital gaúcha. Pouco mais de 4 horas depois de encerrada a votação no Rio Grande do Sul, o Tribunal Regional Eleitoral confirmou o segundo turno na capital gaúcha. O PT, que governa Porto Alegre há 4 mandatos, ficou em primeiro lugar com o candidato Raul Ponte. Ele vai enfrentar José Fogaça, do PPS. Nós vamos montar uma aliança pró-Porto Alegre, uma aliança para mudar a cidade, uma aliança que quer, evidentemente, modificar coisas fundamentais nesta cidade. Vamos discutir com esses partidos que têm alguma identidade conosco no governo federal para que possamos estabelecer uma proximidade maior no sentido aqui do segundo turno em Porto Alegre. Está decidido o segundo turno em Vitória, capital do Espírito Santo. André Junqueira tem as informações. A eleição em Vitória foi tranquila, sem tumultos. A apuração terminou por volta de 9 horas da noite e confirmou as pesquisas de intenção de voto. O candidato do PT, João Coser, virou o jogo na reta final do primeiro turno. A disputa com o candidato do PSDB, César Colnago, promete ser acirrada no segundo turno. 5 dias atrás eu estava em terceiro lugar. Hoje, chegando em primeiro lugar, é um sentimento de que a cidade entendeu de forma definitiva o nosso projeto e está já fazendo uma opção pelo futuro da cidade de Vitória. Nós vamos para a rua, vamos replanejar, vai zerar e nós vamos com certeza ganhar, porque a Vitória está no rumo certo, nós vamos continuar e avançar muito o processo de Vitória. Eu vou apresentar meu programa, vamos rediscutir com muito pé no chão, com muita verdade e com muita proposta de que vai avançar a nossa cidade. Novas informações sobre a apuração por todo o Brasil daqui a pouco, aqui no Fantástico. Eu tenho tanto pra te falar, mas dá tempo não, minha gente, só é 10 segundos. Silvão Pagodeiro. Tampão 40422. Capivara 19123. Não vote enganado, vote no ralado, vote certinho, vote Serginho. Meus amigos, sou o Pedrão do Chapéu. Carlos Bulcão, vereador do Povão. Dedé da Simpatia, com você, antes, durante e depois. Vereador Severino Melo, 65123. O comunista que não gosta de dinheiro. Periferia, cuidado com os lobos vestidos de cordeiro que aparecem de 4 em 4 anos em sua casa. Pizza neles. Se não for dessa vez, só no dia de São Nunca. E César Colnago, do PSDB, com 34,93%, vão para o segundo turno. Agora em Salvador, onde haverá segundo turno, mas ainda sem definição de quem vai para o segundo turno, além de João Henrique. 95% das urnas apuradas, João Henrique, do PDT, com 43,55%, César Borges, do PFL, com 22,02% e Nelson Pellegrino, do PT, com 21,74%. Franklin Martins. Olha, ainda não se dá para cravar nada matematicamente, não é possível dizer quem vai ser o candidato que vai enfrentar o candidato do PDT no segundo turno. Mas a distância, a diferença, embora muito pequena, entre César Borges e Nelson Pellegrino, em torno de 0,25, 0,30, vem se mantendo ao longo da apuração. Bom, e Fortaleza confirma as pesquisas mostrando que há muita gente embolada na disputa do segundo turno. Vamos aos números de Fortaleza: 80% das urnas apuradas, Moroni Torgan, do PFL, está com 25,95%, Luziane Lins, do PT, com 22,38%,
Inácio Arruda, do PCdoB, com 19,58% e Antônio Cambraia, do PSDB, com 18,12%. Como será que vai se decidir Fortaleza, Frank? A situação é semelhante à de Salvador. Matematicamente não dá para dizer nada, mas tudo indica que Luiziane Lins estará no segundo turno, porque essa diferença que ela vem mantendo para Inácio Arruda, em torno de 2,5 pontos, é constante a cada boletim, sobe um pouquinho, desce um pouquinho, mas em torno de 2,5%. Portanto, tudo indica que ela deve passar para o segundo turno. Bom, e vamos, por falar em primeiro ou segundo turno, vamos ao Rio de Janeiro com os números mais recentes. 98,52% das urnas apuradas e César Maia, do PFL, está com 58,08%, Marcelo Crivella, do PL, com 21,85%. Se houver segundo turno, vão os dois. E em Campo Grande, o candidato do PMDB, Nelsinho Trade, já está eleito. Muita festa no TRE de Mato Grosso do Sul. Os eleitores vieram comemorar com o candidato eleito para a Prefeitura de Campo Grande, Nelson Trade, filho do PMDB. O senhor já começa a trabalhar? 4 anos passa rápido, já estaremos amanhã bem cedo junto ao prefeito André para prepararmos a nossa transição. Qual vai ser o seu desafio na capital de Mato Grosso do Sul? Corresponder à confiança que a população está depositando no nosso time, com muito trabalho, amor e fé. Era esperada essa vitória no primeiro turno? As pesquisas indicavam isso e principalmente a mensagem da população receptiva às nossas propostas. Ok, muito obrigada. Alexandre. Em Goiânia, Iris Rezende, do PMDB, e Pedro Wilson, do PT, vão se enfrentar no segundo turno. E esperamos agora partir para o segundo turno, já com a mesma determinação, o mesmo entusiasmo de toda a militância, até porque nós ficamos numa posição de praticamente ou mais do que o dobro do segundo colocado. Na comparação, nos debates, nós sentimos que havia esse espaço de indeciso, de eleitores que podiam mudar. E nós jogamos pesado, fazendo uma campanha com muita ética, com muita dedicação, de respeito, e nós vamos para o segundo turno, sabendo da força do candidato Iris Rezende, respeitando, mas sabendo que temos uma nova história. Vamos agora aos números mais atualizados do TRE de São Paulo, 98,43% de urnas apuradas, aliás, 83,67% de urnas apuradas, mostrando José Serra, do PSDB, com 43,75%, Marta Suplicy, do PT, com 35,74%. Depois vem Paulo Maluf, com quase 12%, e Luiz Anundina, com 3,85%. Franklin? Olha, apurado 83% das urnas, está claro que Zé Serra está colhendo em São Paulo uma vitória muito maior do que qualquer instituto de pesquisa, qualquer projeção apontou para ele. 8 pontos de diferença não é pouca coisa. De um modo geral, o PT cresceu em quase todas as capitais na reta final, foi um partido, mais uma vez, bom de chegada. Mas, pelo visto, na capital de São Paulo, bom de chegada foi o PSDB. Eleições 2004, daqui a pouco, novos números da apuração por todo o Brasil. No Fazendo História de hoje, o pessoal inventou a história de um casal que estava assim meio morno. Então eles resolveram colocar fogo no casamento. Era uma vez uma mulher chamada Graziella. Graziella, dá pra você sair da frente da televisão, por favor? Estava muito estressada porque o casamento dela com o Ricardo estava indo mal. Graziella, por que você tá arrumando? Nós vamos ouvir agora, ao vivo, os dois candidatos que vão ao segundo turno na eleição mais importante do país, a eleição de São Paulo. O repórter César Galvão está com o candidato José Serra. César, será que José Serra se surpreendeu com esses resultados que foram melhores que os previstos pelas pesquisas de opinião? Bem, o candidato José Serra acompanhou a apuração dos votos desde as 5 horas da tarde e vinha comentando o resultado. Candidato, o senhor se surpreendeu com esse resultado? Olha, ainda não foi apurado o último voto. Nós temos que esperar realmente a apuração concluir. Mas está indo bem e eu queria aproveitar esta oportunidade, que vale muito, para agradecer bastante a população de São Paulo pelo apoio que nos deu neste primeiro turno. Agradecer muito. Agradecer meus companheiros de partido, da nossa coligação, PSDB, PFL e PPS, mas, acima de tudo, as pessoas que eu encontrei por toda a cidade, as pessoas que realmente nos deram a energia para chegar neste resultado. Agora vamos, no segundo turno, trabalhar bastante,
de maneira que os pontos de vista, os programas, as maneiras de administrar a cidade possam ser confrontadas e a população possa tomar sua decisão final consciente daquilo que é necessário para reconstruir o futuro de São Paulo. Como o senhor pretende convencer o eleitor nesse segundo turno? De forma propositiva, apresentando nossas propostas, a maneira que nós vamos utilizar para governar São Paulo, com planejamento, nada de obras de última hora, trabalhando desde a primeira hora e com prioridades. É fundamental a prioridade, saber aquilo que é mais importante para a população em cada área de trabalho da Prefeitura. Muito obrigado. Bem, o repórter Rodrigo Bocardi está ao lado agora da candidata Marta Suplicy do PT. Rodrigo. A candidata Marta Suplicy está em casa acompanhando a apuração dos votos. Ela recebeu lideranças do Partido dos Trabalhadores, como o ministro José Dirceu, Márcio Tomás Bastos, presidente do PT José Genuíno e também o líder do PT no Senado, o senador Aloísio Mercadante. Prefeita, mais de 80% das urnas apuradas e a senhora aparece em segundo lugar aí, com 7, 8 pontos percentuais atrás do principal adversário. É uma surpresa para a senhora como isso vai influir no segundo turno? Olha, eu estou muito satisfeita de ir para o segundo turno, mas primeiro eu quero agradecer a cada paulistana, a cada paulistano que votou e era uma explosão de alegria na nossa cidade hoje. Isso me deixou muito feliz. E é você que votou em mim, que teve essa confiança. E agora é um segundo momento, uma segunda eleição e estou feliz. Eu comecei com 16% essa eleição, estou no segundo turno, começa um novo momento e nós vamos mostrar de novo as contas, a prestação de tudo que fizemos e as propostas que nós temos, porque a prioridade que nós tivemos nessa cidade foi para a maioria, mas com um olhar especial para os mais pobres. Não é à toa que a gente conseguiu fazer o bilhete único, os CELS, e agora eu quero ter a oportunidade de dar esse grande salto que é na saúde. Para isso a senhora vai procurar os votos do Paulo Maluf? Vai procurar o Paulo Maluf? Eu não vou discriminar eleitor, seja da doutora Vanir, da Irundina, do Paulinho, do Maluf e até do próprio Serra. Eu vou explicar a importância de continuar esse trabalho. Não foi fácil, essa cidade estava acabada e eu consegui dar o salto nessa cidade. E eu quero ter a chance de completar o que eu comecei. E falta bastante coisa. Quem fez o bilhete único e os CELS com tão pouco, agora pode dar o salto também na saúde. Muito obrigado, candidata. Alexandre Garcia. Muito obrigado, Rodrigo. Bom, vamos aos resultados de Manaus, onde também vai haver segundo turno. 96% das urnas já foram apuradas até agora e Amazonino Mendes, do PFL, com 43,47%, vai para o segundo turno com Serafim Correia, do PSB, que tem 28,78%. Franklin. Como eu disse antes, não se esperava que fosse haver 2 turnos em Manaus, mas no final, nas últimas semanas de campanha, Serafim cresceu e o ex-governador amazoniano perdeu força e vamos ter segundo turno agora. Nós voltamos daqui a pouco com mais uma rodada da apuração por todo o Brasil. Vote em Euricão se você quiser alguma coisa de bom. Aqueles que compram votos estão com os dias contados na política. Porque eu vou dar a passagem, eu vou dar o sopão, eu vou dar o documento. Se os desempregados que precisam de documento, me procurem, Euricão, que eu vou dar. Pra fome acabar, vamos votar em Jabá. Vamos mudar votando em colesterol. Não basta ser pai, tem que participar. Amigo eleitor, se você quer eleger um vereador atuante, prestativo e competente, vote em Dr. Vicente, o advogado da gente. Neste momento, quero agradecer o seu apoio e pedir o seu voto para o meu filho, Rogério Ciborgue. Obrigado, meu pai. Rio de Janeiro, 99,82% de urnas apuradas. César Maia aumenta agora o seu percentual para 50,12%, diminuindo com isso a chance de segundo turno. Marcelo Crivella, do PL, está com 21,82%. São 99,82% de urnas apuradas. Segundo os cálculos, César Maia está eleito prefeito do Rio de Janeiro em primeiro turno. Nós vamos agora com o repórter Ednei Silvestre. Ednei? Pois não?
Prefeito, como o senhor analisa esse momento e a campanha? Bem, uma campanha muito difícil, né? Um resultado mínimo, praticamente foi a manchete do Globo de hoje, que a eleição seria voto a voto, e assim foi. E agora voltou ao trabalho, né? A prefeitura continua. Muito nervoso? Agora mais calmo, né? Tomei um banho, né? Depois do resultado, mais calmo, mas uma responsabilidade gigantesca. O senhor esperava que fosse tão difícil assim? Eu esperava que fosse tão difícil assim. Quer dizer, imaginar que eu ganharia no primeiro turno, eu digo que eu nunca tive essa certeza, de longe nisso, né? Agora é uma responsabilidade muito grande, é trabalhar, continuar. Amanhã é voltar à rotina, voltar ao trabalho da prefeitura e servir o nosso povo. O senhor acha que o debate fez diferença nessa votação? Eu acho que sim, né? Não é um assunto para se comentar agora, mas eu acho que... O senhor teria fechado... Eu acho que fechou ali, fechou porque eu soube, naquele debate, reduzir votos de quem não tinha chance, mas poderia produzir um segundo turno. Eu acho que ali foi o resultado foi resolvido ali naquele debate, entendo. O senhor está contente? Fiquei contente, claro, ali. Globo. Peraí, vamos sentar lá, por favor. Vamos sentar lá. César Maia deve estar agora experimentando uma sensação de alívio depois de toda essa torcida em relação a ter ou não ter segundo turno. Foi uma disputa emocionante, voto a voto até o final, e é uma vitória importantíssima. Aliás, é a grande vitória do PFL nessas eleições, nas capitais até agora, essa que se deu no Rio de Janeiro com o César Maia. Uma coisa importante também, Alexandre, é que o candidato apoiado pelo PT em Ribeirão Preto, terra do ministro Antônio Palocci, o candidato Majone, que foi vice de Antônio Palocci, e depois, quando Palocci deixou a prefeitura, assumiu o cargo no lugar dele, se esperava que passasse para o segundo turno em Ribeirão Preto e não passou, ficou de fora, ou seja, o PT está de fora em Ribeirão Preto, terra de Palocci. E daqui a pouco voltaremos com novas informações das eleições 2004. Em São Vamos ver agora como está o quadro das eleições nas capitais. Em Rio Branco, a apuração ainda não acabou, mas deve-se decidir em turno único, porque o eleitorado é menor do que 200 mil. E, neste caso, não há segundo turno. Já foram apuradas 73% das urnas e Angelim, do PT, está com 49,47% dos votos e Márcio Bittar, do PPS, com 41,91% dos votos. Estão eleitos já no primeiro turno os prefeitos de Aracaju, Marcelo Deda, do PT, de Macapá, João Henrique, do PT, de Palmas, Raul Filho, do PT, de Recife, João Paulo, do PT, em João Pessoa, Ricardo Coutinho, do PSB, de Belo Horizonte, Fernando Pimentel, do PT, de Boa Vista, Tereza Jucá, do PPS, de Campo Grande, Nelsinho Trade, do PMDB, de São Luís, Tadeu Palácio, do PDT, do Rio de Janeiro, César Maia, do PFL. Já está decidido que vão para o segundo turno os candidatos de Curitiba, Beto Richa, do PSDB, e Ângelo Vagnoni, do PT. Em Vitória, vão para o segundo turno João Coser, do PT, e César Colnago, do PSDB. E em Goiânia, vão para o segundo turno Iris Rezende, do PMDB, e Pedro Wilson, do PT. Em Porto Alegre, Raul Ponte, do PT, e José Fogaça, do PPS, vão para o segundo turno. Em Porto Velho, segundo turno com Roberto Sobrinho, do PT, e Mauro Nazif, do PSB. Em Fortaleza, provavelmente o segundo turno será entre Moroni Torgan, do PFL, e Luziane Lins, do PT. Em Teresina, vão para o segundo turno Silvio Mendes, do PSDB, e Adalgisa Souza, do PMDB. Em São Paulo, José Serra, do PSDB, e Marta Suplicy, do PT, vão para o segundo turno. Em Florianópolis, Dário Berger, do PSDB, e Chico Assis, do PP, vão para o segundo turno. Em Salvador, segundo turno provavelmente entre João Henrique, do PDT, e César Borges, do PFL, ou Nelson Pellegrino, do PT. Em Manaus, segundo turno com Amazonino Mendes, do PFL, e Serafim, do PSB. É provável
que haja segundo turno em Natal, entre Carlos Eduardo Alves, do PSB, e Luiz Almir, do PSDB. E em Cuiabá, Wilson Santos, do PSDB, e Alexandre César, do PT. Em Maceió, entre Cícero Almeida, do PDT, e Alberto Sexta-feira, do PSB. E em Belém, com Dulciomar Costa, do PT, e Ana Júlia Carepa, do PT. Franklin Martins, que mapa, que composição de forças eleitorais sai dessa eleição nas capitais? Bom, nas capitais, matematicamente ainda pode haver alguma diferença, mas tudo indica que das 26 capitais onde houve eleições hoje, em 11 delas já estão conhecendo ou conhecerão os seus prefeitos essa noite. Em 15 haverá segundo turno, certamente. Dessas 11 em que há a possibilidade de se definir já hoje já se deve conhecer os prefeitos, o PT deve ganhar em 6, PMDB, PSB, PPS, PFL e PDT em uma cada um. Das 15 que vão para o segundo turno, o PT bota provavelmente 8 ou 9, dependendo de Salvador, candidatos no segundo turno. O PSDB bota 5, o PSB 4, o PFL 2 ou 3 também, dependendo de Salvador. O PDT 2 e o PP, o PMDB, o PPS e o PTB 1. Ou seja, o PT tem um crescimento importante nas principais capitais, mas sofre pelo menos um sinal amarelo forte em São Paulo, onde ele definiu que era uma questão de honra vencer, porque José Serra abriu uma larga dianteira sobre Marta Suplicy, que não foi prevista por nenhum dos institutos de opinião de pesquisa, nem pelo Ibope, nem pelo Datafolha, ou seja, a vitória de Serra teve uma margem que surpreende, isso evidentemente o PSDB vai usar agora para tentar se fortalecer em São Paulo. Franklin, nós temos novas informações sobre segundo turno já decidido. Em Maceió, já foram apuradas 96,69% das urnas e o candidato Almeida do PDT em Maceió está com 42,39% e Alberto Sexta-feira do PSB com 26,75%, o que mostra já uma decisão em Maceió entre esses dois candidatos. Nós ficamos por aqui, mas voltamos a qualquer momento com todas as informações sobre a apuração pelo Brasil. E a cobertura completa do dia de hoje você vê amanhã no Bom Dia Brasil, a partir das 7h15 da manhã.